Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje num dos artigos mais delicados e importantes do nosso Código Penal, o artigo 122. Ele trata da participação em suicídio e automutilação. A ideia aqui é fazer uma análise bem direta ao ponto para clarear as ideias e dar aquela força nos estudos. Vamos começar? E para começar, já vamos direto para a pergunta que não quer calar. Porque, afinal, o ato de tirar a própria vida não é um crime. Mas se alguém ajudar essa pessoa, aí sim é crime. Entender esse aparente paradoxo é a chave para a gente decifrar toda a lógica por trás do artigo 122 e de como ele protege o nosso bem mais precioso, a vida. Para organizar bem a nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui, olha. Primeiro, vamos entender por que o suicídio não é crime. Depois, a gente decifra as 3 ações do artigo 122. Na sequência, vemos as mudanças importantíssimas na lei, analisamos uns casos práticos e, no final, a gente revisa os pontos-chave para não esquecer. Vamos lá então para o nosso primeiro ponto. Para a gente entender por que a participação de alguém é crime, a gente precisa, antes de mais nada, responder: por que o suicídio em si não é crime aqui no Brasil? Essa citação do Maggiore resume perfeitamente a doutrina clássica. O direito penal se baseia num princípio bem antigo, mors omnia solvit, ou seja, a morte resolve tudo. Pensa bem, não tem como punir alguém que já morreu, seria completamente inútil. E convenhamos, cruel. E tem mais, punir a tentativa poderia ter um efeito contrário, fazendo a pessoa ter ainda mais certeza de que não pode falhar numa próxima vez. E aqui está uma distinção que é fundamental, pessoal. O suicídio não é crime, mas atenção, ele também não é um direito. A lei o considera um ato ilícito. E qual a prova disso? É só olhar o artigo 146 do Código Penal, que diz que impedir um suicídio não é constrangimento ilegal. O que isso quer dizer na prática? Que a lei autoriza a intervenção para salvar uma vida, mostrando que, embora não puna o ato, ela de forma alguma o aprova. Agora que a gente já entendeu a base, vamos para o coração do nosso tema, o artigo 122. Se o suicídio não é crime, o que exatamente a lei pune? A resposta está na participação de uma outra pessoa. E essa participação se dá de 3 maneiras específicas. Vamos ver cada uma delas. A primeira conduta é induzir. Pensa nisso como se fosse plantar uma semente. A ideia de tirar a própria vida ou de se machucar não existia na mente da vítima e o criminoso vai lá e ativamente coloca essa ideia na cabeça dela. É a forma, digamos, mais proativa de participar. Em seguida, a gente tem o ato de instigar. Aqui, a semente já foi plantada, a vítima já tem a ideia. O que o agente faz? Ele atua como alguém que joga lenha na fogueira, sabe? Ele reforça, encoraja, estimula aquela intenção que já existia. E, por fim, um auxílio. Este é o mais concreto dos 3. Aqui a gente está falando da ajuda material, de fornecer os meios para o ato acontecer. Por exemplo, a arma, a corda, a substância. O foco aqui é no suporte físico, prático. Bom, agora vamos para uma parte que é vital para quem estuda esse tema hoje. A grande mudança na lei que aconteceu em 2019. Essa lei reformulou completamente o crime e o jeito que ele é aplicado. Olha, a transformação aqui foi radical. Antes de 2019, só existia o crime se a vítima morresse ou sofresse uma lesão grave. Se não acontecesse nada, o fato era atípico. A partir de 2019, tudo mudou. O crime virou de mera conduta. O que isso significa? Que o simples ato de induzir, instigar ou auxiliar já é o suficiente para o crime existir, mesmo que não aconteça nada com a vítima. E outro ponto crucial, a automutilação passou a fazer parte da lei. E essa nova estrutura da lei trouxe um escalonamento bem claro das penas. A punição vai variar conforme o resultado. A conduta em si, mesmo que não gere lesão nenhuma, já é punida. Se resulta em lesão grave, a pena sobe. E se o resultado for a morte, aí a gente tem a pena mais alta prevista no artigo. E não para por aí. Além das penas base, a lei fica ainda mais dura em algumas situações. A pena dobra se o motivo for torpe, como querer uma herança, ou se a vítima for vulnerável. E aqui uma atualização importantíssima para os dias de hoje. A pena também aumenta se o crime for cometido pela internet. E dobra de novo se o autor for líder de algum grupo virtual. Uma resposta direta àqueles desafios online perigosos. Ok, a teoria está clara. Mas como é que isso tudo funciona na prática, no mundo real? Vamos analisar agora alguns casos e controvérsias. Aquele tipo de situação que realmente testa o nosso entendimento da lei. E a automutilação? Isso inclui tatuagens, piercings? A resposta é não. E a chave para entender isso é o princípio da adequação social. Pensa comigo,
Uma tatuagem é, tecnicamente, uma lesão corporal, mas é uma prática que a nossa cultura aceita. A lei diferencia isso da automutilação, que é vista como uma agressão ao corpo sem nenhuma aceitação social. Vamos ver uns exemplos clássicos. Na roleta russa, cada participante instiga os outros a continuar, então quem sobrevive responde pela participação na morte dos que não tiveram a mesma sorte. No pacto suicida, o sobrevivente também responde porque a participação dele foi crucial para o ato do outro acontecer. E em casos como o da baleia azul, o administrador do grupo é um indutor claríssimo e vai responder com as penas mais altas, principalmente por envolver vítimas vulneráveis. Certo, a gente cobriu bastante coisa, né? Para fechar com chave de ouro e garantir que o conteúdo ficou bem fixado, vamos fazer uma revisão bem rápida dos pontos mais importantes que a gente viu aqui hoje. Então vamos resumir. Ponto 1. Suicídio não é crime, mas é um ato ilícito. Ponto 2. O crime é participar através de 3 ações: induzir, instigar ou auxiliar. Ponto 3. A lei de 2019 foi uma virada de chave, incluindo a automutilação e tornando o crime de mera conduta. Ponto 4. As penas são progressivas, sobem de acordo com o resultado. E ponto 5, fiquem de olho nos agravantes, principalmente o uso da internet e a vulnerabilidade da vítima. Bom, espero que essa análise do artigo 122 tenha sido realmente útil para os seus estudos. Se ajudou a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquela curtida e se inscreve no canal para a gente continuar trazendo mais análises de direito penal, sempre diretas ao ponto. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. A gente viu que a lei já se adaptou para incluir o ambiente digital, mas será que isso é o suficiente? A questão que fica no ar é como o direito penal deve continuar evoluindo para proteger a vida e a saúde mental em um mundo que está cada vez mais conectado. Fica aí a provocação. Obrigado, pessoal, e até a próxima.